Olá, a aula de hoje é sobre doenças mentais. A gente vai inserir a matemática dentro do assunto ciências mentais, tá certo? Então, mandei um texto para vocês aqui. Antes da pandemia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já apontava o Brasil como um dos países mais ansiosos do mundo. Pesquisas mostram que a preocupação com a saúde cresceu. Com a necessidade de ficar em isolamento social, sentimentos como solidão, ansiedade são mais comuns. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população, convive com transtornos. Tá? Uma pesquisa da Workana mostra que 43,8% dos trabalhadores sentiram alguns sintomas de prejuízo mental durante a pandemia. Entre os pesquisados, 24% sentiram dificuldade de se concentrar, 13% sentiram ansiedade, 5,8% sentiram solidão e 0,8% sentiram depressão ou claustrofobia, correto? Então, de acordo com essa pesquisa, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz: de acordo com a pesquisa identifique a porcentagem de trabalhadores que não sentiram nenhum sintoma de prejuízo mental durante a pandemia. Tá? Então, a quantidade de trabalhadores é 100%, correto? Só que ele está pedindo aqui a porcentagem de trabalhadores que sentiram algum tipo de sintomas de prejuízo mental. Então, aqui 43,8% foram os trabalhadores que sentiram algum tipo de sintomas de prejuízo mental. Então, o que é que você vai fazer? Vai subtrair 100%, que é a quantidade total de trabalhadores, menos os que sentiram, tá? Então, 100% menos 43%, dá 56,2% de trabalhadores. Então, isso aqui é a quantidade de trabalhadores que não sentiram nenhum tipo de sintomas de prejuízo mental. Então, qual é a letra? Letra D, 56,2%. Tá certo? Vamos para a próxima questão. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, temos uma tabela que é o Balanço Parcial Nacional de Saúde Mental. Então, de acordo com a tabela, temos a segunda questão. Qual é a porcentagem do total de pessoas desse grupo que possui doenças de saúde mental? Então, aqui temos os grupos: idosos, profissionais de saúde, indígenas, gestante e criança. Então, essa tabela aqui é o número total de pessoas desse grupo, tá? Somando tudo deu 30, isso aqui é em milhão, então no caso deu 30 milhões. E essa tabela aqui é o número de pessoas, tá? Que tem doenças mentais, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai calcular, dividir o número de pessoas que têm doenças mentais dentro desse grupo, são 12, dividido por total, tá? São 30 pessoas, 30 milhões no caso, tá? Então 12 dividido por 30 é igual a 0,4. Tá aqui, tá? Já está feita o cálculo aqui. 12
dividido por 30, não pode, porque 12 é menor que 30. Então abaixo o zero, põe a vírgula aqui, tá? Aí põe a vírgula aqui, coloca o zero aqui. Fica 120 dividido por 30, que é igual a 4. 4 vezes 30, 120. Para 120, zero. Então, deu 0,4. Aí você multiplica por 100, que é a porcentagem, que é o total, tá? Então, 0,4 vezes 100 é igual a 40. Então, qual é a questão? Questão número C. Então, 40% é a porcentagem total de pessoas desse grupo que possui doenças de saúde mental. 40%. Tá certo? Vamos para a terceira questão. Vamos para a terceira questão. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, apresenta que 23 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, apresentam os sintomas dos transtornos mentais. Ainda conforme a pesquisa, cerca de 5% dos cidadãos sofrem algum tipo de transtornos mentais. O hospital registrou em uma pesquisa, em uma tabela de linha, os números de pessoas de mês de março a junho que sofrem de saúde mental, como depressão, mostrado no gráfico a seguir. Tá? Então, o gráfico mostra aqui o mês de março, fevereiro, março, abril, maio e junho. A quantidade e número de depressão. Mês de fevereiro, 150, março, 300, abril, 250, maio, 250, junho, 200. Tá? Então, a letra A da questão. De março a abril, o número de pessoas depressivas diminuiu de quanto? Mês de março a abril. Então, em março tinha 300, abril foi para 250. Então, 300, que era o mês de março, menos 250, mês de abril, igual a 50. Então, a resposta aqui é 50. Tá? É o número de pessoas que diminuiu. Tá certo? Letra B. Abril a maio, de quanto permaneceu estável? O mesmo número, 250. Tá? 250. Estava 250 em abril e maio permaneceu os 250. Letra C. Em qual mês verificou o menor número de pessoas depressivas? O menor mês foi fevereiro, 150. Tá? Fevereiro. Letra D. Em qual mês verificou o maior número de pessoas depressivas? Maior em março. Foi 300 pessoas. Tá? Então aqui a letra D, mês de março. Tá? Correto? Não acabou não. Vamos para a quarta questão. Vamos para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: usando a tabela de linha acima, qual foi o número total de pessoas depressivas do mês de março a junho? Tá? O mês de março foi 300 e a junho foi 200. Então, é o total. Tá pedindo aqui o total de março a junho. Tá? Então, essa questão eu vou deixar com vocês, para vocês fazerem, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.